A Bahia era, dos estados grandes, o único que não tinha aviação de segurança pública. Dos estados grandes. Até Sergipe tinha na época. Né? Mas dos grandes estados brasileiros, a Bahia era o único que, quando eu falo grande, do ponto de vista de PIB, né? Enfim, Sim. era o único que não tinha. A questão não é só ter, a questão era a eficiência do serviço público. A aviação, ela oferta à sociedade um serviço público de elevado grau de qualidade. Elevado grau de qualidade. Né? Olha a história que eu contei para vocês aqui. Né? Então, uma pessoa, não é porque é filipino, eu sou filipino, não, mas se não fosse isso, se a gente não tivesse pessoal qualificado e o equipamento adequado para fazer, ele fatalmente Mas depois você vai dar exemplo de outras participações. Vamos. Então, foi muito interessante assim, essa experiência que a gente teve. Né? Fez a diferença na vida dessa pessoa, né? E marcou muito para mim. Aí eu guardo essa dentro de várias outras ocorrências, inclusive ocorrências que eu participei diretamente, né? Várias outras ocorrências que tiveram aí o seu... Agora imagina o seu retrovisor, viu, coronel? Você olhou para trás, uma criança da Palafita de Massaranduba, virar coronel, fundar um grupamento aéreo e acredito também pilotar uma aeronave dessa. Coronel, aí o senhor, no caso, veio na criação foram para fora do país tomar curso, estudar. Fomos. E o senhor se tornou o primeiro comandante do GRAE. O fundador. Fundador e primeiro comandante por 9 anos. Eu comandei o grupamento aéreo por 9 anos. Saí de lá quando fui promovido ao último posto da carreira, né? Que obviamente fui para... Mas ainda assim, quando saí, ainda não cortei o vínculo direto, porque quando eu fui... Minha primeira função como coronel full da Polícia Militar foi comandar o Comando de Policiamento Especializado. O Comando de Policiamento Especializado reúne todas as unidades especializadas da corporação. São unidades que, pelo tipo de efetivo, pelo tipo de atividade que realiza, tem um nível de especialização. Nós temos hoje em torno de, na minha época era 6.500 homens, hoje deve estar um pouco menor, não sei, e 37 unidades operacionais. Era o maior comando. Reúne unidades como o Batalhão de Choque, Batalhão de Operações Especiais, né, o que é o BOP, né, as CIPs, que são as Caatingas, conhecidas como Caatinga, né? Rondesp. A Rondesp é uma tropa especial, não necessariamente especializada. A Rondesp está devidamente vinculado ao comandante regional. O comando de policiamento especializado existe um vínculo direto com o comandante geral. É tropa de reação do comandante. Então, quando eu fui para essa unidade, comando de policiamento especializado, dentro das 37 unidades estava o grupamento aéreo. Então, até para cortar o vínculo nessa hora. Né? Então, é uma unidade assim que eu tenho um carinho muito grande, como a 12ª. São duas unidades, muito particularmente, que eu tenho uma afeição muito grande, porque são unidades que a gente fundou. Sim. Eu tenho a grata satisfação de estar presente em 2 galerias e ser o primeiro comandante de 2 unidades. Tem ali a galeria do comandante, eu inauguro a galeria de 2 unidades da nossa Polícia Militar. Né? Independente de ter o GRAE e a 12ª Companhia do Rio Vermelho. Então, para mim, é uma satisfação muito grande e vamos para frente. Coronel, do caso, o GRAE tem a competência de dar assistência a todas essas unidades especiais? Sim. O grupamento aéreo, quando ele foi criado com uma competência de promover o apoio, né, atendendo a princípios técnicos de segurança e de operação em todo o estado. Então, onde se fizer necessário, obviamente, dentro das nossas limitações, limitação de disponibilidade, limitação técnica, alguma limitação de natureza meteorológica, né? De natureza operacional, a gente vai estar lá e apoia. Então, até recentemente, salvo engano, que a gente, muito embora aposentado, a gente acompanha nas redes sociais, né? A unidade estava promovendo uma ação em Juazeiro, por ocasião do Carnaval de Juazeiro. Eles estavam lá atuando, apoiando, porque há um fluxo muito grande de pessoas para aquela região, né, nesse período. E também estava uma grande operação em Jequié, também. É só um exemplo, né? Então, onde se faça necessário, dentro do planejamento orgânico do comandante-geral da Polícia Militar, hoje o coronel Paulo Coutinho, né? Mas tivemos outros comandantes, o meu comandante, por exemplo, o coronel Anselmo. A unidade está lá e promove a atuação de maneira articulada, com uma pré-eleção anterior, né? O que vai fazer, deixar de fazer. Brumadinho de apoio. Há várias operações. Tem outras questões. Além da atuação aqui no estado, a unidade atua em apoio a outros estados, obviamente, todo o estado da Bahia. Em todo o país, de acordo com a solicitação que
que a gente venha a receber, a solicitação, a recomendação que a gente venha a receber de Sua Excelência, governador do Estado. Então, nós apoiamos, por exemplo, teve uma queda de uma barragem no Piauí uma vez. O Erlon, hoje tenente-coronel, na época capitão Erlon, foi para lá com a aeronave. Sabe daqui foi o Piauí. Cumpriu uma missão de apoio, de socorro humanitário, né, de tirar pessoas. A semelhança como nós recebemos aqui. Esse último evento danoso que teve no sul, extremo sul do estado, né, que felizmente o número de mortes foi um número controlado, ainda que teve pelo menos uma morte, né, mas enfim, enchentes. Poderia ser uma enchente muito maior, um efeito muito maior, que houve um acabamento, foi um negócio complicado. Nós tivemos aqui, pelo que nos falou o comandante da unidade, Tenente Coronel Valnei, 28 aeronaves, 28 helicópteros aqui atuando, em apoio a toda essa região. Então, só o estado de São Paulo mandou para a Bahia 2 helicópteros que ficaram aí à disposição durante um mês, atuando, salvando vidas, levando mantimentos, fazendo mobilização de pessoal. E aí o comando do GRAE... O comando do GRAE foi o organizador. Quem faz o quê, tá? De maneira bem organizada, porque não era só o ponto não era só lá em Ilhéus, né? Tinha vários locais, então ele espalhava, né? E distribuía a missão. Foram 28 aeronaves. Então ultrapassou as barreiras que não fica só para o crime, né, Coronel? Não fica só... Não. A atuação é atuação na área de segurança pública e defesa civil. Sim. Né? Socorrimento público. Né? Então, as atividades de bombeiros é um forte na unidade. Muito salvamento. Salvamento a incêndio, salvamento a gente tem uma costa aqui extensa. É a maior costa do país, né? A maior costa do país, são 800 quilômetros de costa. Não existe no Brasil um estado que tenha uma costa maior do que a Bahia. Né? O estado da Bahia é o estado que faz a maior quantidade de divisas, né? Que o pessoal costuma, de vez em quando, chamar de fronteira, não é fronteira, é entre países, falando de divisa. Entre estados e a Bahia, são 8 estados que a gente faz. E Salvador é a capital com o maior litoral. E Salvador é a capital com o maior litoral. Então, são números assim, o estado gigantesco. A França cabe aqui dentro, né? Sim. Então, é um estado que necessariamente precisa de meios de locomoção rápidos, funcionais, para atender a demanda da sociedade. E a aviação veio ao encontro disso. Tudo isso foram justificativas que foram levadas à época, né, para o convencimento por parte da autoridade pública, o governador, o comandante da PM, secretário de Segurança Pública, para convencer a comprar, porque são outros valores, né? A relação de investimento, tem um investimento que, comparado, né, você pode entender que é caro, comparado. Mas o resultado não tem dinheiro. Na primeira vida paga, na primeira via salva, o investimento está pago. Agora, em questão, Coronel, uma aviação dessa no combate contra o crime, quantos homens você ganha, ganham no ar, né? Em termos de campo. Existe uma pesquisa que foi feita, um levantamento, uma pesquisa que é consagrada com método, né? Que é respeitado, que é o que a gente utiliza como referência, que um helicóptero policial, ele tem um efeito pela sua ação de presença, pela sua capacidade de atuação, né? Numa planície, num local plano, com edificações mais plano, de 25 carros, de 25 patrulhas. Imagina. Tá? Isso é um levantamento que foi feito pelo Departamento de Polícia de Los Angeles, da cidade de Los Angeles. A cidade de Los Angeles tem uma infraestrutura muito grande, e o estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Então, eles têm esse levantamento, né? E esse é o parâmetro que a gente tem do ponto de vista de doutrina nessa área, mundo afora, em todo o país. Em todo mundo, né? Não é só no Brasil, em todo mundo. Então, helicóptero, 25 carros. E a PM sai de um patamar que sem aeronave e vem com 4 aeronaves de imediato, já vai para outro patamar. E hoje, justiça se faça, não por falsa modéstia, né? Mas, do ponto de vista de segurança pública, a nossa aviação no Brasil é uma referência. Se você for ao estado, São Paulo, Rio de Janeiro, que lida, e conhecer alguém que lida com essa área, e você informar que é da Bahia, eles vão reputar a nossa aviação como uma das melhores do país, não tenha dúvida. São Paulo fala isso. E olha que São Paulo é extremamente barrista, né? A gente sabe disso, né? Tudo do São Paulo é o melhor da América Latina, né? Coronel, mas ele sabe reconhecer isso. Coronel, isso pra gente é uma satisfação grande. Em janeiro inaugurou uma tripulação feminina no GRAE. Assim, não é que inaugurou,
São duas, Major Maiara e Major Danusa. Foi a primeira vez que houve um voo em que a comandante da aeronave e a segundo piloto, porque são sempre assim, tem um comandante da aeronave, que é o encarregado do voo, é o responsável direto pelo voo, é o dono da bola, é o comandante da aeronave, e tem um segundo piloto, que ele é o chamado comandante de operações aéreas. Todas as operações policiais, aquilo que a aeronave vai fazer do ponto de vista de polícia, é cargo desse oficial, que também é piloto. Obviamente que no âmbito da pilotagem, no estágio de tranquilo, ele vai ali exercitando, porque ele vai adquirindo experiência, né? Para que você tenha uma ideia, para sair de uma cadeira e vir para outra, você leva pelo menos 6 anos. Sair de uma cadeira e vir para... Porque aí você vai adquirindo experiência e responsabilidade no trato com aquela máquina. Tá? Então, é uma responsabilidade muito grande e a Maíra, ela fez o estágio, foi recentemente elevada à condição de comandante, né? E teve um dia lá que ela foi colocada as duas de serviço. Muito embora elas tenham começado juntas, a Maíra, ela disparou, ela foi mais na frente. Né? Existe a atividade meritocrática de avaliação, tá? E também a segunda pilota, ela teve um problema de saúde, ficou um tempo afastada, né? Enfim. Mas ambas, daqui a pouco Danusa também será levada a comandante de aeronave, mas o que ficou desse momento foi, a gente não pode dizer que não, foi tripulado por mulheres. A grande representação do espaço da mulher, né? Aquele dito que a mulher pode estar onde ela quiser. Eu diria que além de onde ela quiser, com extrema dedicação, que foi o caso, tem sido o caso de ambas, né? Com extremo grau de dedicação. Né? Então, empenho, tudo. A Major mesmo, ela tem 2 meninos pequenos, mas isso não empata delas tem que estudar bastante, são manuais e manuais. Você vê a máquina assim, a máquina, ela coloca aqui sobre a mesa um monte de manuais, que é o que o piloto, o comandante, precisa dissecar, porque ele precisa ter propriedade das informações daquela máquina. E existem provas, você é certificado, provas de equipamento, para ver se você efetivamente isso pela conhece. Empresa? No caso, a empresa, a Polícia Militar. Ah, entendi. Mas essa certificação, essas avaliações são certificadas pela ANAC. Porque a Polícia Militar adquiriu todo esse know-how de preparar... preparar. O know-how que não chegou a gente, existiu todo... Porque eu não tive oportunidade de... Mas existiu todo um processo. E o processo envolve, inclusive, isso. Como a gente não tinha know-how, nós trouxemos pessoas, tutores, que tinham know-how em cada área técnica para ficar conosco durante um bom período. Ficaram 5, 6 anos conosco, cada um desses técnicos, passar um know-how e a gente ali hoje a gente, graças a Deus, depois de 16 anos, a gente já está caminhando. E a polícia está preparando outros. E aí está preparando outros. É um processo contínuo, né? Em termos de mecânica, coronel, também? Mesma coisa? Também. Porque eu acredito a mecânica ainda é pior. É isso que eu ia perguntar. A mecânica, ela consegue ser pior do que o piloto. Agora, são 8 anos para você sair de uma cadeira enquanto mecânico inicial e ser inspetor, no mínimo. Então, você tem que ter uma responsabilidade muito grande. Então, são muitos cursos, muita capacitação, treinamento, certificação, procedimentos. Enquanto um faz, o outro certifica. Né? Se um faz uma coisa, tem que ter um outro para certificar aquilo que foi feito. Tudo tem um POP, né? O procedimento operacional padronizado, tudo muito bem metodologicamente feito para que o resultado ocorra. O resultado efetivamente está aí. É um conjunto de ações que ao derredor permite um sucesso, como, por exemplo, foi o salvamento daquele filipino. Entendeu? Daquele filipino. Quer dizer, não é só a atuação do piloto. Para que o piloto fizesse aquilo, a máquina teve que estar muito bem manutenida, a máquina tem que ser certificada, tem que ter flutuador. Né? É igual aquelas máquinas, helicópteros que levam os funcionários da Petrobras para as plataformas. Ele possui aquela chamada offshore, atividade offshore. Ele possui aquelas mesmas habilidades, competências e exigências que os nossos pilotos têm. IFR, equipamento com flutuador, porque se tiver algum problema, rapidamente aciona o flutuador que permite a aeronave pousar sobre a lâmina d'água e, consequentemente, as pessoas saírem utilizando os procedimentos de colocar colete. Assim, existe uma série de situações que, se não tiver essa estrutura de preparação, a coisa efetivamente não. E questão de armamento, coronel, como é que funciona no aeronave? O armamento que a gente usa é o armamento orgânico da Polícia Militar. É fixo, não?
Não. Não é aquela- Mesmo porque armamento fixo na nossa máquina ela não pode. Entendi. Porque ela se transformaria numa máquina de guerra e não é o nosso objetivo. Eu queria né? perguntar isso, era uma máquina estilo Rambo. De apoio. a nossa máquina A gente já imagina de segurança duas bombas do lado. Não. Assistiu muito desenho Você animado. assistiu muita televisão. A gente. Agora, pode ter certeza que existem as formas de atuação, o modelo de Diferenciada. atuação, o tiro, posicionamento de piloto. Se houver a necessidade de tiro, esse tiro, como ele pode ser comandado, em que situação ele vai ser feito. Existe uma série de posicionamentos muito interessantes que a atividade enseja. Né, que quem quiser conhecer, faz o concurso da Polícia Militar, no particular de utilização dessa arma, vai ser tripulante operacional, tem que ser sargento, faz outro concurso lá dentro da PM.